Você já se sentiu assim? Olhando para a imensidão do céu, para as estrelas que são sóis a milhões de anos-luz de distância, e se sentiu pequeno? Completamente pequeno? Se nós, cercados por bilhões de pessoas, nos sentimos sozinhos, como era para Deus? Antes de tudo, vamos falar de um sentimento, aquele arrepio na espinha quando pensamos na palavra nada. O que havia antes do Big Bang? Antes da luz? Antes do tempo? Havia apenas um vazio escuro e silencioso, e no meio desse nada, havia um Deus solitário. Essa imagem nos causa um desconforto profundo, porque ela ecoa os nossos próprios medos de sermos esquecidos, de não termos origem, de sermos, no fim, uma solidão esperando outra. E essa imagem nos leva àquela pergunta que, às vezes, temos até medo de formular em voz alta, como se fosse um desrespeito. A pergunta que uma criança faz com pureza, mas que nós, adultos, escondemos no fundo da alma. De onde veio Deus? Quem o criou? Se ele sempre existiu, como isso é possível? Sentir a nossa mente se inclinar sobre esse abismo é uma experiência de vertigem. Nossa lógica falha, nosso cérebro parece dar um nó. E tudo bem. É um sinal de que estamos tocando em algo sagrado, algo muito maior que nós. A promessa desta nossa jornada de hoje não é lhe dar uma fórmula matemática que resolva esse paradoxo. A promessa é lhe mostrar as pistas que a Bíblia nos dá de que a nossa imagem de um Deus solitário no vazio está completamente equivocada. E se eu te dissesse que a revelação bíblica nos mostra que o antes do tempo não era silêncio, mas sinfonia, que não era vazio, mas um fluxo de amor perfeito, que não era solidão, mas uma comunidade de alegria e glória? Nossa jornada começa com Moisés. Um homem que se sentia tão pequeno e inadequado quanto nós nos sentimos olhando para as estrelas. Perdido no deserto, ele pergunta a Deus: quem digo que me enviou? Quem é você? Ele queria uma origem, um nome, um currículo. E a resposta de Deus não foi para a mente de Moisés, mas para o seu coração assustado. Deus não disse, eu vim de... Ele disse com a firmeza de uma montanha: eu sou. Em outras palavras, Moisés, a sua segurança não está em entender de onde eu vim. A sua segurança está em saber que eu simplesmente sou. Eu sou o chão debaixo dos seus pés. Eu sou a realidade sobre a qual todas as outras realidades são construídas. Essa é a nossa âncora. E a partir dela, vamos descobrir quem este grande eu sou realmente era. Antes de tudo, antes de darmos o próximo passo que irá desafiar tudo o que pensamos sobre o tempo e a realidade, eu quero fazer um convite. Se essa pergunta, de onde veio Deus, também ecoa em sua alma, se você sentiu essa vertigem, essa curiosidade profunda, então esta jornada é para nós. É uma caminhada que faremos juntos. Por isso, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum passo desta exploração rumo ao coração da eternidade. E agora, um convite à reflexão. Nos comentários, eu gostaria que você escrevesse uma única palavra. A palavra que até hoje vinha à sua mente quando você pensava em Deus, sozinho, antes da criação. Talvez a palavra seja vazio, talvez silêncio, talvez solidão, escuridão ou mistério. Seja honesto com você mesmo. Deixe essa palavra aqui embaixo. Será o nosso ponto de partida. E eu prometo que a verdade que vamos descobrir juntos é infinitamente mais gloriosa do que qualquer uma dessas palavras. Agora prepare o seu coração. O que vamos descobrir a seguir pode mudar a forma como você enxerga Deus e a si mesmo para sempre. Para começarmos a responder quem Deus era antes da criação, precisamos primeiro dar um passo corajoso e desafiar a palavra mais fundamental da nossa pergunta, a palavra antes. Nossa mente funciona como um relógio, sempre medindo, sempre sequenciando.
Mas e se, para encontrar Deus, precisássemos primeiro nos libertar da tirania desse relógio? Para começarmos a responder quem Deus era antes da criação, precisamos primeiro dar um passo corajoso e desafiar a palavra mais fundamental da nossa pergunta, a palavra antes. Nossa mente funciona como um relógio, sempre medindo, sempre sequenciando. Mas e se, para encontrar Deus, precisássemos primeiro nos libertar da tirania desse relógio? Tente por um instante imaginar um estado sem antes, sem depois, sem ontem ou amanhã. Tente imaginar um momento que não passa. É quase impossível. Sentimos uma espécie de vertigem, uma ansiedade intelectual, como se o chão da nossa lógica desaparecesse sob nossos pés. Esse sentimento é normal. É a reação de uma mente finita ao tentar tocar o infinito. É a prova de que estamos lidando com uma realidade muito além da nossa experiência cotidiana. A primeira frase da Bíblia é uma das declarações mais profundas já escritas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós focamos muito na criação dos céus e da terra, mas nos esquecemos do que está implícito. Deus criou o princípio. Ele criou o próprio tempo. O tempo não é um palco eterno onde Deus decidiu um dia começar a atuar. O tempo é parte da criação, assim como o espaço, a matéria e a luz. Curiosamente, a ciência moderna, através de figuras como Einstein e a teoria da relatividade, chegou a uma conclusão semelhante. O tempo não é absoluto, ele é uma dimensão intrínseca ao nosso universo e teve um começo. E aqui está a revelação que vira nossa lógica de cabeça para baixo. Se Deus é o criador do tempo, ele não pode estar sujeito a ele. Ele existe fora da linha do tempo. Para Deus, não existe ontem, hoje e amanhã da forma linear como nós experimentamos. Ele habita em um eterno e vibrante agora, onde todo o passado, todo o presente e todo o futuro estão abertos diante dele simultaneamente. Portanto, a pergunta, o que Deus fazia antes do tempo, é um paradoxo. É usar uma linguagem temporal para descrever um ser que é, por natureza, atemporal. É como perguntar, onde o arquiteto morava antes de construir a primeira casa? Isso pode parecer abstrato, mas tem uma aplicação profundamente pastoral e libertadora para as nossas vidas. Se Deus já está em nosso amanhã, podemos descansar nossa ansiedade sobre o futuro em suas mãos. Se Ele vê nosso passado não como algo distante, mas como parte do seu presente eterno, podemos confiar que a sua graça e o seu perdão alcançam e redimem cada momento de nossa história. Nossa vida inteira, do nosso primeiro respiro ao último, está segura na soberania daquele que detém toda a nossa linha do tempo em suas mãos de amor. Uma imagem que nos ajuda a sentir esta verdade é a do autor de um livro. Nós somos como personagens dentro da história, vivendo uma página de cada vez. Para nós, o futuro é um mistério, o passado é uma memória, e estamos cheios de suspense sobre o que acontecerá no próximo capítulo. Mas o autor não está em nenhuma página específica. Ele está fora do livro. Ele vê a primeira página, a página do meio e a última página, tudo ao mesmo tempo. Ele conhece o fim desde o começo. Ele não está surpreso com as reviravoltas da trama. E ele ama o personagem em cada uma das páginas de sua jornada. Nós vivemos na linha. Deus vive fora da linha, segurando o livro inteiro. Se Deus existe em um agora eterno, fora do tempo, isso nos livra do paradoxo do antes. Mas ainda nos deixa com aquela imagem que nos assombra. A imagem de um Deus único, existindo por uma eternidade sem medida, em um silêncio e um vazio absolutos. Um Deus solitário. É essa imagem que a Bíblia vem quebrar em 1000 pedaços, revelando um coração divino mais vibrante e relacional do que jamais poderíamos sonhar. Vamos ser honestos. A imagem que muitas vezes surge em nossa mente é a de um ser único, monolítico, existindo em um imenso vazio escuro por eras incontáveis.
E essa imagem, por mais majestosa que possa parecer, gera em nós uma sensação de frieza, de distância, de uma solidão quase assustadora. Como poderíamos nos relacionar com um ser cuja experiência eterna foi a da solidão absoluta? Mas e se essa imagem estiver fundamentalmente errada? A Escritura nos dá janelas para a eternidade passada. Ouça com atenção as palavras do apóstolo João no início do seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo, que é Jesus, não apenas era Deus, mas estava com Deus. Há uma pluralidade, uma companhia, uma relação ali, desde o princípio. E ouça a oração do próprio Jesus ao Pai, em João 17. O teu amor com que me amaste antes da fundação do mundo. Antes do primeiro átomo ser criado, já existia amor. E aqui, a nossa expectativa é quebrada. Antes que houvesse qualquer criatura, já havia comunidade. Antes que o relacionamento fosse inventado, já havia um relacionamento perfeito. Antes que o amor fosse um mandamento, ele era um fluxo eterno de afeição e deleite entre as pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso muda tudo. Deus, em sua essência mais profunda e eterna, não é um ser de solidão. Ele é um ser de comunhão. Sua própria natureza é relacional. Isso nos leva a uma mudança completa de percepção sobre o motivo da criação. A criação não foi o ato de um ser solitário buscando companhia para curar sua solidão. Como poderia, se ele já era plenamente feliz e completo em si mesmo? A criação foi, na verdade, o transbordamento de uma comunhão de amor que já era tão perfeita, tão plena, tão cheia de alegria, que ela generosamente transbordou para fora de si mesma, para criar seres que pudessem partilhar dessa mesma alegria. Uma das imagens mais belas que os teólogos usaram para descrever a Trindade na eternidade é a de uma dança. Uma dança perfeita a três, em perfeita harmonia, ritmo e alegria, onde cada um se move em função do outro, em um dar e receber de glória e amor que nunca cessa. O Pai amando o Filho se deleitando no Pai, e o Espírito Santo sendo o próprio amor que flui entre eles. E a criação? A criação foi o momento em que a música dessa dança silenciosa e eterna se tornou audível para outros, e o Criador, em um gesto de graça inimaginável, abriu as portas do salão e nos convidou a entrar na dança. A revelação de que Deus é, em sua essência, uma comunidade de amor, destrói a imagem de um Deus solitário. Mas ela faz mais. Ela redefine a sua própria atividade principal na eternidade. Se nos perguntássemos o que Deus fazia antes de criar o universo, a resposta mais profunda e verdadeira seria: Ele amava. Muitos de nós fomos ensinados a ver a Deus, primeiramente, como um rei todo-poderoso, um juiz justo, um legislador soberano. E todas essas coisas são verdade, mas quando essa é a nossa única visão, ela pode nos fazer sentir como meros súditos, servos distantes, sempre com medo de errar, sempre sob o peso da lei. Uma visão assim, focada apenas no poder, pode gerar admiração e temor, mas raramente gera a intimidade e a segurança de se sentir como um filho amado. É por isso que a declaração do apóstolo João é tão revolucionária. Em sua primeira carta, ele não diz que Deus tem amor como uma de suas muitas qualidades, ao lado do poder e da justiça. Ele faz uma afirmação sobre a própria essência de Deus. Ele diz, de forma absoluta, Deus é amor. O amor não é algo que Deus decide fazer. O amor é o que Ele é. É a sua própria substância, a sua natureza fundamental, o próprio ar que ele respira em sua triunidade. Se Deus é amor em sua essência, e se ele sempre existiu como uma trindade em comunhão, então a sua principal atividade na eternidade era, e sempre foi, amar. O Pai derramava um amor infinito sobre o Filho. O Filho se deleitava e retornava esse amor perfeito ao Pai. E o Espírito Santo era o próprio vínculo,
a personificação desse amor que circulava eternamente entre eles. O amor, portanto, não é algo que Deus começou a praticar quando nos criou. O amor é o que Ele sempre foi e o que Ele sempre fez, em uma plenitude que não necessitava de nada fora de si mesma. E por que isso é tão importante para nós hoje? Porque isso fundamenta toda a nossa segurança. Se Deus nos ama, não é por causa de nosso mérito, de nossa beleza ou de nossa bondade. Nós somos amados porque fomos criados por um ser cuja natureza essencial e imutável é amar. O amor dele por nós não é uma decisão baseada em nossa performance. É um reflexo, um transbordamento do amor eterno que sempre existiu dentro dele. Você é amado porque o amor decidiu criar. Uma imagem que nos ajuda a entender a diferença é a de um poço e uma fonte. Um poço pode conter muita água, mas ele tem um limite. Ele pode secar. Ele contém água. Uma fonte, por outro lado, é água. Ela jorra vida de si mesma, de forma contínua, natural, sem esforço. Deus não é um poço de amor, que poderia um dia se esgotar. Ele é a própria fonte do amor. E o seu amor por nós é o jorrar dessa fonte eterna, que nunca, jamais secará. Se Deus, na eternidade, era uma comunidade de amor perfeito e autossuficiente que transbordou para criar o universo, isso nos leva a uma pergunta sobre nós mesmos. E a nossa história? E a nossa falha? E a cruz de Cristo? Tudo isso foi um acidente, um improviso divino para consertar algo que deu terrivelmente errado. A resposta que a Bíblia nos dá é um dos maiores confortos para a alma humana. No fundo do nosso coração pode haver um medo persistente de que a nossa salvação foi uma espécie de plano B. A ideia de que Deus criou Adão e Eva com um plano perfeito, mas foi pego de surpresa pela queda, tendo que improvisar um plano de emergência para nos resgatar. Essa visão, embora comum, pode nos fazer sentir como um acidente, um problema a ser resolvido. E pode fazer Deus parecer menos soberano, reagindo aos eventos em vez de estar no controle deles. Mas a Escritura pinta um quadro muito diferente e muito mais glorioso. Ouça a revelação de Paulo aos Efésios, capítulo 1, como também nos elegeu nele em Cristo antes da fundação do mundo. E a visão de João no Apocalipse, que fala sobre o livro da vida pertencente ao Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. As palavras antes e desde a fundação do mundo são janelas para a eternidade. Elas nos dizem que o plano de Deus para nós não começou no Jardim do Éden, mas no coração da Trindade, fora do tempo. E aqui, a nossa expectativa é completamente subvertida. O plano da cruz não foi uma improvisação de emergência. A vinda de Cristo para morrer por nós não foi uma correção de curso. Foi o cumprimento do plano original, decidido na mente e no coração da Trindade antes mesmo que a primeira luz fosse criada. Na comunhão eterna do Pai, do Filho e do Espírito, o plano para criar, sustentar e redimir a humanidade em Cristo já estava completo, em todos os seus detalhes gloriosos. Vamos trazer isso do cósmico para o pessoal. O que isso significa para você hoje? Significa que a sua vida e a sua salvação não são um acaso. Significa que você foi conhecido por nome, escolhido em amor e destinado à redenção no coração de Deus antes que o tempo existisse. Isso confere à sua existência uma dignidade, um propósito e um valor que são inabaláveis, que não dependem das suas circunstâncias, dos seus sentimentos ou dos seus fracassos. Você não é um acidente na história. Você é um poema que Deus decidiu escrever desde a eternidade. Uma imagem que nos ajuda a compreender isso é a de um mestre arquiteto. Ao projetar um edifício grandioso, ele não apenas desenha as salas e as fachadas. Ele conhece os materiais que usará e as forças da natureza que atuarão sobre a estrutura. E por isso,
Ele já projeta, desde o início, as colunas de reforço, as fundações profundas, os pontos de sustentação que garantirão que o edifício não apenas seja belo, mas que permaneça de pé. Deus, o arquiteto do universo, ao projetar a humanidade com o dom perigoso do livre-arbítrio, já havia projetado a coluna central de toda a sua obra, a cruz de Cristo, o reforço estrutural que garantiria o cumprimento do seu plano de amor, acontecesse o que acontecesse. Nós já vimos que antes do tempo, Deus era uma comunidade, que a sua atividade era amar e que o seu plano era redimir. Mas como era a atmosfera desse lugar? Qual era o ambiente da vida interior da Trindade? Se pudéssemos respirar o ar da eternidade passada, o que sentiríamos? A resposta é: sentiríamos o peso da glória. Para muitos de nós, a palavra glória evoca imagens de um brilho intenso, uma luz ofuscante ou algo parecido com a fama e o aplauso que o mundo busca. Vemos a glória como algo superficial, uma aparência externa, e essa visão limitada nos impede de entender a profundidade do que a Bíblia quer dizer quando fala da glória de Deus e do que Jesus sentia falta quando orava ao Pai. Em sua oração final, no capítulo 17 de João, Jesus faz um pedido impressionante. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava falando de uma realidade que ele conhecia intimamente. A palavra hebraica para glória, kavod, significa literalmente peso, substância, valor. A glória de Deus não é apenas um brilho, é o peso substancial de todas as suas perfeições juntas. É a manifestação de seu amor, justiça, santidade, sabedoria e poder, tudo em uma expressão infinitamente bela. Portanto, antes da criação, o ambiente da Trindade era uma circulação infinita e dinâmica desta substância de glória. O Pai se deleitava na perfeição do Filho, glorificando-o. O Filho, em resposta, refletia perfeitamente a imagem do Pai, glorificando-o de volta. E o Espírito Santo era a própria corrente que comunicava essa glória, esse valor, essa beleza mútua. Era uma realidade de perfeição e êxtase absolutos, um ciclo de amor e honra que era plenamente satisfatório em si mesmo. E o que isso tem a ver conosco? Tudo. Quando os teólogos do passado, como os que escreveram o Catecismo de Westminster, se perguntaram qual era o propósito final da existência humana, eles responderam: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Muitas vezes ouvimos isso como um dever pesado, mas, à luz do que vimos, é um convite. Nós não fomos criados para iniciar a glória de Deus, mas para participar da circulação de glória que sempre existiu. Somos convidados a entrar nesse fluxo de dar e receber valor, beleza e amor. Uma imagem que pode nos ajudar a sentir isso é a de uma sinfonia. Imagine que a vida interior da Trindade era como uma sinfonia perfeita e autocontida, onde cada nota, cada harmonia, cada movimento era de uma beleza indescritível, plenamente apreciada pelos próprios músicos. A música era perfeita em si mesma. A criação, então, foi o ato de construir uma magnífica sala de concertos. Não porque a música precisasse de uma plateia para ser perfeita, mas por um desejo generoso de convidar outros para ouvir um eco dessa melodia gloriosa e se maravilhar com ela. Até agora, exploramos a natureza de Deus em termos de amor, comunidade e glória. São conceitos grandiosos, majestosos, mas eles podem, por vezes, parecer distantes. Podemos ter a imagem de um Deus eterno que era infinitamente perfeito, mas talvez um pouco sério demais. Um planejador austero, um arquiteto focado. Mas a Bíblia nos convida a adicionar uma nova cor a essa pintura da eternidade, a cor da alegria. É fácil cair na armadilha de imaginar o Deus eterno como um ser puramente lógico e solene, sem as emoções que associamos à alegria ou ao prazer.
Essa imagem pode nos fazer sentir como se fôssemos apenas peças em um tabuleiro cósmico, criados por um dever funcional e não por um desejo apaixonado. Mas a Escritura nos abre uma janela para um sentimento muito diferente no coração de Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 8, a própria sabedoria de Deus, que muitos teólogos associam a Cristo, o Filho, é personificada e descreve sua experiência na eternidade, junto ao Pai. E as palavras que ela usa são de um êxtase contagiante. Então eu estava com ele, Deus, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e as minhas delícias estavam com os filhos dos homens. E aqui está a quebra de expectativa. Antes de Deus dizer, faça-se a luz, havia um estado de alegria antecipatória no coração da Trindade. A sabedoria divina, o Filho, não estava apenas planejando a criação, ele estava se deleitando no plano. Havia um prazer criativo, uma alegria vibrante na antecipação da obra que seria realizada, especialmente na ideia da humanidade. O universo não nasceu de um decreto frio, mas de um coração que se regozijava. Isso muda radicalmente a nossa percepção sobre nós mesmos. Deus não nos criou por um dever divino ou por uma necessidade lógica. Ele nos criou por prazer, por deleite. Nós éramos, nas palavras da própria sabedoria, as delícias de Deus, mesmo antes de existirmos. Você não é um pensamento tardio, você não é um projeto funcional. Você é a materialização de um pensamento que trouxe alegria ao coração de Deus desde a eternidade. Uma imagem que nos ajuda a sentir essa verdade é a de um grande artista. Um verdadeiro mestre não apenas executa uma obra com perfeição técnica, ele sonha com ela. Ele se deleita no processo criativo, na visão, na expectativa da obra finalizada. Ele sorri ao imaginar a beleza do que ainda não existe. Deus é este artista supremo. E ele se alegrou com o projeto da humanidade, sua obra-prima, antes mesmo de tocar no barro ou de esculpir o primeiro átomo. Nós fomos concebidos em um ambiente, não de silêncio solene, mas de alegria criativa. Nós viajamos para a eternidade passada e descobrimos um Deus que é uma comunidade de amor, que planejou nossa redenção em glória e se alegrou em nós antes que o mundo existisse. Mas uma dúvida pode surgir, nascida de nossa própria experiência com um mundo que muda o tempo todo. Será que Deus também muda? Será que o seu caráter pode variar? É impossível construir uma vida sobre um fundamento que se move. Muitas mitologias antigas retratavam deuses que eram inconstantes, que mudavam de humor, cujos favores precisavam ser constantemente reconquistados. Relacionar-se com um ser assim gera uma insegurança profunda, uma vida de ansiedade e performance. Se o caráter de Deus pudesse mudar, todas as suas promessas teriam um prazo de validade. Mas a Escritura nos apresenta uma âncora. Em Malaquias, capítulo 3, o próprio Deus declara: porque eu, o Senhor, não mudo. E o autor de Hebreus, no capítulo 13, reforça essa verdade em Cristo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Essa não é apenas uma característica de Deus, é a garantia de que todas as outras características que vimos são permanentes. E aqui está uma revelação que organiza toda a nossa compreensão da história. Os grandes eventos da Bíblia, a criação, a queda do homem, a cruz de Cristo, não mudaram o caráter de Deus. Eles revelaram facetas do caráter que ele sempre teve em sua natureza eterna. A criação revelou seu poder e criatividade. A queda e a lei revelaram sua perfeita justiça e santidade. A cruz não o transformou em um Deus amoroso. Ela revelou a profundidade insondável do amor e da graça que sempre estiveram em seu coração. A aplicação disso para a nossa vida é a paz. Se Deus é imutável, então podemos confiar plenamente em suas promessas e em seu caráter revelado na Bíblia.
O amor que ele tinha no coração pela humanidade antes de criar o mundo é o mesmíssimo amor que ele tem por você neste exato momento. Não diminuiu, não mudou. Sua paciência, sua graça, sua bondade não estão sujeitas a variações de humor. O Deus que te amou ontem te ama hoje e te amará para sempre. Uma imagem que pode selar esta verdade em nós é a de uma grande montanha. Ao longo do ano, tudo ao redor da montanha muda. As nuvens vêm e vão, as tempestades de inverno a cobrem de neve, o sol de verão a aquece. As estações mudam a cor das árvores em suas encostas, mas a montanha em si, sua composição, sua substância, sua posição, permanece a mesma. As nossas vidas são as estações que mudam. Nossas circunstâncias, nossos sentimentos, a própria história, tudo está em fluxo. Mas o caráter de Deus é a montanha rochosa e imutável sobre a qual podemos construir nossa vida com absoluta segurança. Se Deus é uma comunidade de amor, imutável em seu caráter, que se alegrou em nos criar e planejou nossa redenção por pura graça, uma última barreira precisa ser quebrada em nossa mente. É uma crença sutil e muitas vezes inconsciente de que de alguma forma Deus precisa de nós. E essa crença, por mais nobre que pareça, é a raiz de muita ansiedade e cansaço espiritual. Muitos de nós vivemos sob a pressão sutil de uma crença de que Deus precisa da nossa adoração para se sentir valorizado, do nosso serviço para que seus planos se cumpram, da nossa obediência para ser feliz. Essa visão, no fundo, transforma nosso relacionamento com Deus em um fardo. Nós vivemos tentando preencher uma suposta carência em Deus, o que nos coloca sob a performance constante de fazer o suficiente para agradá-lo. No auge da filosofia mundial, em Atenas, o apóstolo Paulo declarou uma verdade radical sobre a natureza de Deus. Diante de um altar ao Deus desconhecido, ele disse, em Atos, capítulo 17, Deus não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus não é o necessitado na relação. Ele é a fonte de tudo. E aqui está a quebra de expectativa mais libertadora de todas. Deus não nos criou e não nos salvou para que pudéssemos preencher um vazio ou uma necessidade nele. Ele nos criou e nos salvou para que Ele pudesse preencher o vazio e a necessidade em nós. A sua perfeita autossuficiência é a fonte e a garantia da nossa segurança. Como Ele não precisa de absolutamente nada de nós, o seu amor, a sua graça e o seu perdão podem ser perfeitamente livres e gratuitos. Não há nenhuma agenda oculta. É um presente puro. Compreender isso liberta completamente a nossa adoração e o nosso serviço. Nós não adoramos mais para dar algo a um Deus carente. Nós adoramos em resposta à plenitude que já recebemos dele. Nós não servimos para pagar uma dívida ou para suprir uma deficiência no reino. Nós servimos como um transbordamento natural de um coração que está cheio de gratidão por tudo o que Ele, em sua infinita plenitude, já nos deu. O serviço deixa de ser um fardo e se torna uma alegria. Uma imagem final nos ajuda a entender. Se um bilionário generoso lhe dá um presente valioso, você não se preocupa se ele ficará mais pobre por causa disso. Você não sente a pressão de ter que retribuir à altura. Você sabe que o presente veio da sua vasta abundância, não de sua necessidade. Foi um ato de puro prazer em dar. O amor e a graça de Deus vêm de sua infinita e inexaurível abundância. Ele nos dá não porque precisa, mas porque a sua natureza é dar. Isso nos permite receber o seu amor, não com a ansiedade de quem deve, mas com a alegria de quem é profundamente amado. Nós começamos esta jornada com uma pergunta que quebra a lógica. De onde veio Deus? Viajamos para fora do tempo, para o coração da Trindade, para a natureza do amor e da glória. E agora voltamos, não com uma resposta simples para a nossa mente.
but com uma revelação avassaladora para a nossa alma. Nós partimos da imagem de um Deus solitário e descobrimos uma comunidade eterna de amor. Deixamos para trás a ideia de um Deus estático e encontramos uma dança de glória e alegria. Trocamos o medo de sermos um plano B pela segurança de um plano de redenção traçado na eternidade. Vimos que o caráter de Deus não muda e que Ele, em sua autossuficiência, não precisa de nada de nós. Descobrimos que a pergunta de onde ele veio nos leva a um paradoxo, mas a pergunta quem ele é nos leva à adoração. Então, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Ele amava, ele se alegrava, ele planejava, ele se glorificava em uma comunhão perfeita. Ele era, em si mesmo, plenamente e perfeitamente Deus. E esta é a verdade poderosa que responde à nossa busca. A criação não completou a Deus, ela o revelou. O universo não foi criado para preencher um vazio no Criador, mas para ser um palco onde a plenitude do seu amor, sabedoria e glória pudessem ser generosamente partilhadas. O convite final desta nossa jornada, portanto, é para pararmos de tentar decifrar a Deus com a régua da nossa mente finita e começarmos a nos relacionar com Ele com a rendição do nosso coração. É um convite para trocar a necessidade de entender as suas origens pela alegria indescritível de sermos incluídos em seus propósitos eternos. É descansar do esforço de tentar conter o oceano e, em vez disso, simplesmente mergulhar nele. E assim, eu o convido a encerrar esta reflexão com uma oração de adoração ao Deus eterno, o grande Eu Sou, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que és, desde sempre e para sempre, nós te adoramos. Obrigado por nos revelares que, antes de haver mundo, havia amor. Antes de haver tempo, havia alegria. Antes de sermos criados, já éramos conhecidos e amados em teu coração. Que esta verdade nos encha de uma paz que a nossa lógica não consegue alcançar, e de uma segurança que acalma toda a nossa ansiedade existencial. Nós descansamos em Ti, o Deus que não tem começo, para que possamos ter plena confiança em nosso futuro, que pela Tua graça não terá fim em Ti. Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Antes de nos despedirmos, eu quero te fazer um convite. A sua jornada é uma parte preciosa desta nossa comunidade. Se esta mensagem falou ao seu espírito, deixe sua reflexão ou seu amém nos comentários. É uma alegria imensa para mim ler como Deus tem se movido na vida de cada um. Se você crê que esta palavra pode ser um bálsamo para outro coração ferido, seja a resposta para a oração de alguém hoje e compartilhe este vídeo. E para que possamos continuar crescendo juntos nesta caminhada de fé, eu te convido a se inscrever em nosso canal e a se juntar à nossa família espiritual. Será uma honra ter você conosco. Fique na paz do nosso Senhor.